ontem o site. Se não me engano, é 3.000 aqui. Olha só, do Mirofish, né? A gente podia pegar aqui num projeto, interagir com ele. Como é que a gente cria o projeto? Eu pego um arquivo, ou vários arquivos, certo? Que nem eu peguei esse cara aqui, que são 1000 hooks. Isso está na nossa comunidade, tá? Eu peguei esses 1000 hooks aqui e trabalhei com ele para ele analisar, né, esses gatilhos, o que dá certo e não. Só que o ideal é que eu pudesse pegar mais informações, por exemplo, o que eu quero fazer dos meus negócios, né? Então, eu poderia ter a realidade, certo? Do que eu quero fazer o meu ambiente, meu mundo. Então, por isso que se chama Sementes da Realidade. Eu vou trazer, né, como se fosse uma cópia dos anos 2000, vamos pensar. E aí eu quero processar ano 2001, 2002 e tudo, aquela sociedade vai se interagindo, porque eu tenho toda a informação dela, certo? E aí eu ponho aqui o que eu quero extrair daquela sociedade, o que eu quero colocar em questão. Então, por exemplo, eu tenho a sociedade processando, certo? E aí eu poderia dizer, eu quero lançar esse produto, né? Qual é o comportamento que seria? Ou eu tenho essa propaganda, como é que se posicionaria? Né? Eu sou um político, como é que se posicionaria? Certo? Então, o que ficou claro agora para mim? Isso aqui seria a sociedade que tu quer, ou seja, a realidade que tu tem, e você vai aqui buscar dar posições diferentes. Então eu posso, depois que eu tiver essa sociedade, fazer muitas posições. E o que é essa sociedade, esse mundo que eu quero criar? Seria um mundo real que eu tenho aí. Então eu preciso coletar dados. Por exemplo, vamos pensar em redes sociais que fica mais fácil de entender. Se eu quiser, por exemplo, saber, eu tenho um produto, eu quero lançar, eu gostaria de pegar, né, e ter meu público-alvo e meu público não-alvo também, porque não basta só eu ter meu público-alvo. Eu quero saber como é que é o comportamento de tudo isso. Então eu pegaria uma amostragem, imagina que eu raspo do TikTok, do YouTube, dos blogs, etc., tudo 100.000 pessoas. E eu crio um documento dessas 6.000 pessoas com todos os dados, otimizado, né, os cruzamentos, e eu trago para cá. Então eu criei essa realidade, né, do meu segmento. E aí eu ponho as minhas questões todas aqui. Ok? Ficou claro? Pois é. Então, o que eu foquei? Eu foquei em melhorar essa questão aqui. Então, se eu for lá na página do Miro lá, né, e eu ir para trás um pouquinho, eu vou ter aqui algumas coisas a mais. Por exemplo, ele tem o Miro Fish e tem o Beta Fish. E esse Beta aqui que eu estou trabalhando nele. Qual é a função do Beta? O Beta vamos ver se ele diz aqui embaixo, ó, vamos traduzir para português aqui, certo? Não traduziu? Hoje realmente não é o dia apropriado. Então vamos lá, Inema TDS. Deixa eu vir aqui, Beta Fish aqui. Tá bom? Então, aqui eu tenho, né, o Beta Fish aqui. Qual é a visão do proposta? Né? O que seria, aliás, desse caso? Tá? Ele vai fazer uma raspagem para construir para mim esse mundo.
certo? Então, visão geral do projeto. É um sistema inovador de análise de opinião pública, baseado em multiagentes, desenvolvido do zero, que ajuda os usuários a romper bolhas informacionais, restaurar o panorama real da opinião pública, prever tendências futuras e auxiliar na tomada de decisão. O usuário só precisa expressar sua necessidade de análise como uma conversa, e os agentes vão iniciar automaticamente a análise de mais de 30 plataformas de mídias sociais, nacionais e internacionais, de milhões de comentários de público, certo? Então, o Weiyu é um trocadilho chinês que soa como peixinho, por isso é beta fish, que é um peixe de corpo muito pequeno, mas extremamente combativo e bonito, simbolizando pequeno, mas poderoso, sem medo de desafio, tá? Então, a história é isso. Então, o que o beta fish vai fazer? Ele vai me raspar, certo? Na internet para atingir o resultado que eu estou querendo. Ele vai buscar criar essa sociedade, né? Para mim poder lá no Miro Fish atrair. Oi, Mônica, aqui tem som. Tu pegou lá do pão e fez o bife? Não. Aonde tu pegou esse bife? Aqui na geladeira, que tá fechadinho. Tá bom. Não, mas eu não vou comer agora. Tá bom, eu vou deixar... Não deixa fora que o gato pode comer. Mônica, tem som aqui. Me dá um feedback se tu tá ouvindo ou não. Então é o seguinte, monitoramento global impulsionado por IA, certo? Motor de análise de composto que vai além das LLMs. Poderosa capacidade multimodal, né? Mecanismo de colaboração fórum entre agentes. Integração perfeita de dados públicos e privados. Framework leve e altamente extensível. Começa pela opinião pública, mas não se imita a ela. Então, o objetivo, né, do peixinho aqui é se tornar um motor de análise de dados simples e universal, que impulsiona qualquer cenário de negócio. Então, ele vai estar buscando, fazendo uma raspagem e já organiza esses dados para ser útil, certo? E aqui ele mostra, então, o ambiente que tu poderia estar criando, né, em cima disso. Então, isso aqui pode ser só suficiente, mas, né, a ideia é que isso aqui sirva de base para depois a gente estar usando dentro do Miro Fish. Certo? Então, ele está usando aqui. Daí, o que acontece? Olha só, ele me pediu várias APIs, daí eu perguntei, por que não pode ser só uma? Porque ele disse, baseado em cada posição que ele tem, ele vai usar uma mais apropriada, certo? Cada um deles tem uma característica, então se tu olhar aqui, ele já botou aí várias APIs, ou seja, várias LLMs diferentes, porque cada um tem uma abordagem diferente. Certo? Então eu tenho vários lugares, que nem aqui ele botou Cloud, aqui ele botou DeepSeek, aqui ele botou, não sei quem é essa aqui, aqui ele botou o Gemini e o OpenAI, aqui ele botou o Kimi, certo? Então ele tem uma base aqui de MySQL ou Postgre para juntar todos esses dados e manter num banco de dados. Certo? Report sinal, Obrigado aí, então. Tá legal. Certo? Então, vocês estão me entendendo que nós estamos indo para um outro nível. Certo?
Isso é muito doido. Então, como é que tem a fase do fluxo aqui, só para nós entender? Pergunta do usuário, né? É o que a gente quer. Ele começa a fazer uma iniciação paralela, pegando 3 agentes que começam a trabalhar e ele vai estar buscando as coisas, certo? Cada agente usa as suas próprias ferramentas. Daí se cria uma estratégia para buscar pesquisa, segmentado com base nos resultados preliminares que ele definiu aqui. E aí nós temos um loop, né? Ele vai fazendo com que todos eles vão fazendo suas rodadas aqui. Então a pesquisa aprofunda, né? Ele busca, né, as colaborações nos fóruns, como é que funciona, né? Para pensar como é que as pessoas interagem entre elas, né? Cada agente ajusta a sua direção baseado na discussão, né? Integra os resultados, faz uma representação, né, dinâmica da informação e gera um relatório aí. Então parece ser simples o processo, né? Aqui está toda a estrutura de diretórios. Então vocês já viram que eu baixei isso, né? Já traduzi para a gente poder entender. E aí, né, um início com Docker. Então você vai rodar isso num Docker na tua máquina ou num servidor VPS, certo? Então aqui ele explica um pouco do que nós estamos fazendo. Ó, ele tem aqui o drive do Playwright, que é aquele, né, o browser que você fica olhando as coisas por cima, então mesmo que tu não tenha licença, API, tudo, ele navega. Um banco de dados, inicialização do sistema, é só mais para mim dando uma olhada aqui. Análise de sentimento multilingual, ajustes afino do Qwen 3, modelos, né, com BERT, GPT com LoRa, né, tudo isso buscando identificar a mesma pessoa, né, por isso que se usa essa questão. Tá? Ó, a ideia é que isso aqui é para ser para estudo, não é para ser vendido, né?